Olá, alunos! Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo de números racionais. E nas aulas anteriores nós já falamos de soma e subtração. Hoje vamos falar sobre a multiplicação e a divisão de números racionais. Bom, como já foi falado, números racionais são números com forma de fração, onde o valor do denominador é sempre diferente de zero, tá? Esse valor B aqui, ele nunca pode ser zero. Bom, e aí nós trabalhamos a ideia de como multiplicar essas frações. Tá, então eu vou colocar aqui nosso primeiro exemplo. Eu tenho a fração 3/5 multiplicado por 4/7. Bom, para multiplicar frações é extremamente simples, porque basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então eu estou multiplicando esse vezes esse e esse vezes esse. Então isso vai resultar no seguinte: 3 vezes 4, 12. 5 vezes 7, 35. Bom, ou seja, o resultado dessa multiplicação é esse resultado, 12/35. Vejam que é extremamente direto, tá? Esses basta multiplicar, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Numerador, numerador, denominador com denominador. Uma situação mais incomum seria quando nós estamos trabalhando uma fração dois terços multiplicando um número 6, por exemplo. Bom, aqui eu estou trabalhando uma fração multiplicando um número inteiro, tá? Bom, pensem dessa forma: toda divisão ela é uma fração, tá? Ou essa fração ela é uma divisão. Fica mais claro. Eu estou dividindo 2 por 3. Aqui esse 6 ele está como resultado porque eu estou dividindo 6 por 1. 6 dividido por 1 é o próprio 6. Então, todo número eu posso escrever como sendo fração. Se ele é um número inteiro, é esse valor dividido por 1. Bom, se eu já transformei o meu número inteiro em fração, agora basta multiplicar. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. Acabou aqui. Eu posso simplificar ou resolver essa divisão. 12 dividido por 3 é 4. Então, multiplicando 2 terços vezes 6, o meu resultado é 4. Vou usar um exemplo do que tínhamos usado na última aula, número misto. Então, eu tenho um número misto. Esse número misto, eu vou colocar entre parênteses para ficar mais claro, multiplicado por um número decimal. Bom, primeiro eu preciso transformar esse número misto em uma fração. Então, lembram que pego esse valor, multiplico por esse. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, daqui para cá eu vou multiplicar. O resultado para cá eu vou somar. Então, esse novo resultado vai ter: o denominador continua 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Isso aqui deve ser multiplicado por esse decimal. Esse decimal eu vou transformar em fração também. Como o meu valor aqui decimal só tem uma casa decimal, isso implica que eu tenho um denominador 10. Se fossem duas casas decimais, o denominador era 100. E assim por diante. Então, na parcela de cima ficou o número aqui que não era 0.
e aqui eu contei as casas decimais. Aqui seria o suficiente só multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse e acharia o resultado. Mas aí, para depois a gente não precisar simplificar, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um cancelamento. Veja aqui, na parcela de cima, nesse lado aqui, eu tenho esse numerador 4. Nessa outra parcela eu tenho um denominador 4. Então, é só você pensar aqui. Se uma fração é uma divisão, quando eu dividir 4 dividido por 4, isso daria 1. Ou seja, seria mais simples eu cancelar esse resultado. Tá? Eu estou fazendo um cancelamento de parcelas iguais no numerador com o denominador. Bom, se eu cancelei, isso quer dizer que eu simplifiquei, que eu dividi, como eu falei, 4 dividido por 4 daria 1. Então, no lugar desse 4 agora, aqui sobrou 1. No lugar desse outro 4, também sobrou 1. Eu dividi os dois. Eu cancelei, transformando esses valores em 1. Então, 9 vezes 1 é o próprio 9. 1 vezes 10 é o próprio 10. E achei o resultado final dessa multiplicação. Certo? Então, vamos lá. Acho que ficou claro. A ideia aqui é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Essa é a nossa regra de multiplicação, certo? Aqui eu usei outras propriedades, essa propriedade já foi vista anteriormente, essa também, e aí eu só fiz transformar elas e multiplicar. Usei a ideia aqui do cancelamento para facilitar os cálculos. Se você fizesse direto, ficaria 9 vezes 4, 36, 4 vezes 10, 40. Ficaria 36 sobre 40. Mas aí teria como simplificar esses valores depois por 4. Então, em vez de fazer isso, eu já simplifiquei direto. Certo? Vamos lá. Divisão. Na divisão, a ideia da divisão ela é o oposto. A gente tem a divisão como sendo um oposto multiplicativo. Tá? Então, se eu tenho uma parcela, por exemplo, 4 quintos, isso está sendo dividido por 1/3. Bom, eu vou seguir o critério que eu acho sempre mais simples, que é o seguinte. Nós temos duas parcelas, certo? Eu só resolvo qualquer expressão com duas parcelas. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira parcela eu mantenho. Então, o 4 quintos eu mantive. A segunda parcela eu inverto. Se o 1 está no numerador e o 3 está no denominador, eu vou inverter. O 3 passa a ser o denominador, o numerador, e o 1 passa a ser o denominador. E em vez de eu estar trabalhando uma divisão, eu transformo isso em uma multiplicação. Se são opostos, inverter essa fração faz com que eu inverta a operação também. Então, eu mantive a primeira, inverti a operação e inverti a última parcela. Bom, como já foi visto na aula da parte de cima aqui, na multiplicação, eu basta multiplicar 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. Achei o resultado, certo? Então, lembrem disso. Na divisão, eu mantenho a primeira parcela, inverto o sinal de divisão para multiplicação e inverto numerador e denominador da segunda parcela. Certo? Vou colocar mais um exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui 8 nonos. Isso deve ser divisível. Vou colocar um número dividido por um número, tá? Um número inteiro. 5. Como eu falei aqui, o número inteiro, sem estar em forma de fração, eu posso transformar ele em uma fração, sendo o denominador 1. Então é isso que eu vou fazer aqui. Aqui o denominador é 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? A primeira parcela, conservo. Agora eu vou inverter a operação
e inverter a segunda fração. 8 vezes 1 é 8. 9 vezes 5, 45. Bom, finalizei novamente. Veja quanto é simples essa operação. Tá? Eu vou acrescentar nessa ideia aqui a ideia de simplificação. Tá? Então, eu vou aumentar mais ainda essa ideia de simplificação. Vou fazer o seguinte. Aqui eu vejo que ficou já definido a multiplicação. Eu multiplico direto. Na divisão, eu mantenho o primeiro e inverto a divisão por multiplicação e inverto a segunda parcela. O que era numerador vira denominador. O que era denominador vira numerador. Certo? E aí faço a multiplicação direta. Só que aí veja o seguinte. Como eu resolveria uma parcela que tem várias operações? Por exemplo, eu vou colocar aqui 11 sobre 250 multiplicado por 500 sobre 22 dividido por 0,1. Veja que eu usei uma sequência aqui com 3 parcelas, a primeira, a segunda, a terceira, e essas parcelas elas estão trabalhando em operações diferentes. Aqui eu tenho multiplicação e o resultado disso aqui eu vou ter que dividir aqui. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar, eu vou procurar simplificar os termos aqui para não precisar fazer 500 vezes 11 e 250 vezes 22. Isso vai me facilitar cálculos. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, um número aqui, outro número aqui. Os dois terminam em zeros. Então, eu posso fazer um cancelamento igual de zeros, porque isso está partindo da ideia que eu estou dividindo as duas parcelas por 10. Então, eu consigo cancelar esse zero com esse zero aqui. Porque é como se eu estivesse dividindo 500 por 10, que sobra 50. 250 por 10, que sobra 25. Eu ainda consigo cancelar mais. Eu consigo cancelar esse 11 com esse 22. Porque os dois números são divisíveis por 11. Então, se eu dividir essa parcela por 11, vai sobrar 1. Se eu dividir essa parcela por 11, vai sobrar 2. Então, ó, eu simplifiquei aqui, simplifiquei os zeros, ainda consigo simplificar mais ainda aqui, né? Eu tenho 25, eu tenho 50. Eu consigo dividir as duas parcelas por 25. 25 dividido por 25 sobra 1. 50 dividido por 25 sobra 2. Veja que os valores foram, foram resumidos da maior forma possível. Sobrando aqui 1 sobre 1 multiplicado por 2 sobre 2 dividido por... Esse 0,1 eu já vou transformar em fração, tá? Isso aqui é 1, que é esse 1 aqui, 1 a casa decimal sobre 10. Eu ainda podia simplificar esses dois aqui, tá? Sobrando 1 em cada parcela. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Dividido por 1 sobre 10. Veja aqui. Como eu estou usando a divisão, eu vou manter a primeira parcela e vou transformar numa multiplicação do inverso. O 10 era denominador, vira numerador. O 1 era numerador, vira denominador. E aqui sobrou 1 vezes 10 é 10. 1 vezes 1 é 1. Pode ficar assim. Ou eu posso dizer que 10 dividido por 1 é o próprio 10. Certo? E assim eu finalizo a minha expressão. Certo? Então, eu vejo que eu fiz uma expressão, acabei transformando isso aqui em expressão
numérica com números racionais, tá? E aí eu simplifiquei. Sempre que for possível, simplifique. Facilita muito os cálculos. Seria muito mais difícil fazer aqui 50 vezes 11, depois 250 vezes 22. Seria muito mais trabalhoso. E aí depois simplificar. Veja que o cálculo aqui saiu bem mais rápido. Bons estudos, tá? E até a próxima aula.